Graça e paz a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Boa Parte, a Boa Parte. Eu sou Michelle Dipple, a host oficial deste programa. Quero primeiramente agradecer por você estar aqui, que Deus abençoe a tua vida e quero compartilhar como isso vai funcionar, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Se você já é meu seguidor do podcast Eu Te Sirvo, então você já me conhece, já sabe que aqui você vai encontrar coisas que vão agregar na tua vida, nas tuas emoções e principalmente, na boa parte, será no teu espírito. E se você ainda não conhece o Eu Te Sirvo podcast, entra lá, segue, maratone, já tem 20 episódios para você curtir, tá bom? Bom, gente, vou explicar para vocês por que surgiu essa ideia da Boa Parte. Olha, já estou confundindo os podcasts. Por 40 anos da minha vida, eu estive em coma. Como assim, Michelle, em coma? Sim, adormecida espiritualmente, emocionalmente. Eu vivia por bolsas e sapatos. Não sabia quem eu era. E aí que entrou a boa parte na minha vida. E eu amo que Deus escolhe lugares improváveis para nos encontrar, para nos mostrar a boa parte que tem por vir. Por mais que por 40 anos eu não tivesse conhecido, desfrutado da presença, de sentir a presença, né? Porque Deus está em todo lugar, e de amá-lo e adorá-lo, Deus é tão misericordioso que ele me encontrou num lugar improvável. Depois de 6 meses do meu divórcio, eu aceitei Jesus dentro de uma instituição de coaching. É ou não é improvável, gente? Você vai fazer um curso emocional e sai de lá com Jesus? Fala sério, isso é incrível, né? Em Jesus tem dessas. Eu conheço testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus após uma overdose, que aceitaram Jesus tomando banho. Então, eu amo que isso só mostra que Deus está em todo lugar e que tem uma boa parte para cada filho, devolvido pela graça e pela misericórdia dele, pela vida que Cristo nos deu em prol dos nossos pecados, para dar vida em abundância. E isso é ou não é a boa parte, gente? É a melhor parte da vida, é estar com Deus, é viver olhando para a eternidade e olhando para o alto e não para os homens. E hoje eu quero compartilhar com vocês como vai funcionar este podcast. Algumas vezes será só comigo e algumas vezes com convidados, mas convidados diferentes do Eu Te Sirvo. Não, às vezes pode ser até a mesma pessoa que pode vir aqui, mas só voltado para o reino. Então nós vamos falar aqui só de Jesus, nós vamos falar do Espírito Santo, nós vamos falar da palavra, nós vamos compartilhar testemunhos, nós vamos também comemorar e celebrar vitórias e milagres vividos com Deus, que sabe aquilo que só Deus pode trazer na nossa vida? Pois então. E hoje eu quero eu quero começar sobre um tema que me tocou antes da semana passada, algo a respeito sobre comparação. Depois do divórcio, eu fui buscar uma nova vida, um novo norte, depois que eu resgatei a minha identidade em Cristo. Então, tudo aquilo que eu vivi naqueles 40 anos de coma, de deserto, não fazia mais sentido tudo que eu fazia até então. Então, nessa caminhada, que eu ainda estou, né, querendo ou não, quando você vive 40 anos sem identidade, 25 anos casada, eu casei muito nova, então, pra gente voltar pra vida, é como se tivesse em coma mesmo, sabe assim? Você tem que aprender a falar do jeito que é natural para mim, né? Não do jeito que as pessoas falavam que eu tinha que falar, me vestir diferente, ter amizades diferentes, relacionamentos no geral. Então eu ainda venho buscando isso. E nessa busca, nesses últimos dias, eu vivi uma forte, como é que eu posso dizer? Uma cura. Por que cura? Porque eu vi que eu estava vivendo em comparação.
quê? Primeiro, que nessa busca eu comecei a conviver com outras pessoas, mulheres maravilhosas em específico, mulheres fortes, mulheres empresárias, mulheres corajosas, mulheres sábias, e que eu perdi a margem da inspiração e fui para a comparação. É muito bonito que quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, quando a gente tem uma intimidade, quando a gente faz o nosso devocional diariamente, a gente ouve melhor os conselhos do Espírito Santo. Nós ficamos mais abertos às repreensões dele para a nossa vida. E eu estava indo para um caminho, olhando para essas mulheres como se eu fossem elas. Porque não, se elas fazem, eu também tenho que fazer. Se elas têm esse resultado, eu também tenho que fazer. Se ela trabalha com isso, mesmo eu não trabalhando, eu vou criar um jeito de fazer aquilo que elas estão fazendo. Isso começou a fazer com que eu me afastasse um pouco da minha identidade novamente. Como assim, Michele, identidade? Sim, eu vi que ali ainda tem fissuras, eu sei que tinha, mas ali ficou escancarado que a minha identidade em Cristo precisa ser reforçada diariamente. Por quê? Porque olha como é sutil, eu fui devagarzinho, e aí quando eu vi, eu estava agoniada, pensando em coisas, deixando de viver, olhar para mim e olhando para outro. E quando a gente olha para o outro, é uma injustiça muito grande a comparação. Por quê? Porque a comparação ela só pode ser feita por coisas iguais. Somente por coisas iguais. Então eu quero comparar essa mão com essa mão. Elas são iguais, né? Pode ter uma questão de assimetria, mas elas são iguais. E quando a gente se compara com outra pessoa, é muito injusto. E eu percebi que eu estava sendo injusta comigo mesma. Por quê? Porque eu sou única e especial. E as minhas mulheres inspiradoras, elas também são únicas e especiais e elas foram criadas de forma estratégica, de forma amorosa, de forma inteligente, para elas viverem cada um o propósito delas, que às vezes pode ser parecido com o meu e o meu com delas, mas são diferentes. Porque a unicidade, ela faz com que a gente seja tão especial. E ali eu percebi que eu tenho que voltar para o lugar de olhar para essas mulheres como inspiração. Que a única pessoa que eu devo querer me inspirar, mas ser igual, é só Jesus. Porque ele sim, ele foi o único que veio à terra e não pecou. Ele amou o mundo, ele deu a sua vida para salvar a minha. Então é o único ser na qual eu tenho direito de querer ser parecida é Jesus. Aliás, eu acho que é o meu dever. E pensando nisso, o Espírito Santo me trouxe a palavra para comprovar, né? Porque aqui não é o que a Michele acha, tá? É Espírito Santo e palavra, porque a Michele ela erra. Eu erro, eu ainda estou fortalecendo a minha identidade. Aqui que diz quem eu sou. É aqui que eu tenho que me basear, não o que os homens dizem, né? Tem até, vou falar aqui de Atos, que fala sobre que nós não podemos nos comparar com o homem, mas sim olhar sempre para Deus. 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, por que eu trouxe essa palavra aqui primeiramente? Porque eu também estava dando ouvidos a algumas pessoas que incentivavam eu fazer igual essas mulheres que estavam me inspirando. E eu me deixei, eu caí em pecado. E eu não devo ouvir o que os homens dizem para mim, mas o que Deus diz para mim. O Deus já me deu uma palavra. E por olhar para o homem, que eu errei aqui, porque Pedro dizia, nós devemos obedecer antes a Deus, eu me afastei do caminho. Que eu fiz? Perdi tempo, sofri, e o que adiantou, né? E tem uma história que eu amo, uma parte desse livro, a história dessa personagem da Bíblia, da Ana, né? Mãe de Samuel, que ela sofreu com a comparação, porque ela era casada com Eucana e naquela época, né, no Antigo Testamento, os homens poderiam se casar com mais mulheres e ele tinha
também uma outra esposa. Eucana tinha Penina, e Penina era muito fértil. Ela teve muitos filhos com Eucana, e Ana não. Então Ana sofria porque ela se comparava com Penina. Ainda mais ela amava Deus, ela honrava Deus. Todo ano ela subia para fazer os sacrifícios e agradecer até a cidade... Esqueci o nome da cidade, tá, gente? Mas eles saíam da cidade deles e iam para outra cidade para louvar Siló. Lembrei aqui, ó. Iam até Siló para o templo honrar a vida de honrar o Senhor. E ela se sentia muito mal por essa comparação. Até que um dia ela foi com o coração quebrantado e ela fez o que todos nós deveríamos fazer. Olha o que ela disse, está aqui em 1 Samuel 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, pausa que eu expliquei isso aqui, né? Porque além dela se comparar, Penina não era uma irmã muito amigável, não. Penina não era uma mulher fácil. Gente, pensa numa mulher que veio para a terra para testar a fé da Ana. Foi essa Penina. Porque ela tinha um monte de filho, ela falava assim: ei, Ana, tem um monte de filho, e você? Vai lá, diz que ama ao Senhor e não dá um filho para Eucana? E mesmo Eucana sendo apaixonado por Ana, ela ainda se sentia insatisfeita. Também cuidado. Insatisfação, ela anda assim, ó, com a ingratidão. Então, cuida que a comparação, que a vida do outro é melhor, pode ser que você está sendo ingrata com o que Deus esteja te dando nesse momento. Então, cuidado. Continuando, ela clamou a Deus: se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Então, se ela estava pedindo um filho, se você me der um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O que acontece aqui? Ela juntou o útil com o agradável. Ela falou assim: eu quero filho, mas se tu queres, se é da tua vontade, vamos fazer um propósito? Se for com o céu, se você quiser, pai, um servo, então eu lhe dou o meu filho a ti. Então, eu levei aqui para a minha vida, e talvez faça sentido para você que está assistindo neste momento, que tudo que nós devemos fazer tem que ser consagrado ao Senhor. Até os nossos filhos, a nossa vida profissional, que no caso, essa minha dor de comparação foi nessa área. Tudo é para o Senhor, porque não adianta eu querer fazer o que a coleguinha faz se eu não consagrei isso ao Senhor, se eu não conversei com Ele, se não foi isso que Ele me direcionou. Então, o que ela faz aqui? Vou te dedicar, Senhor. Então, se fizer sentido para o propósito que você escreveu para minha vida, se for da tua vontade, paizinho, eu ser mãe, eu vou ter um filho e vou entregar a ti. Gente, isso aqui, para quem é mãe, sabe o quanto isso é profundo, porque ela seguiu a palavra. Ela vai depois e entrega a Eli, que era o sacerdote desse templo. Ela honra com o compromisso dela, porque não adianta só falar, gente, Deus dá e você fala: ai, agora já consegui o que eu queria, acho que Deus vai esquecer. Não, se você firmou, por mais difícil que seja o processo, por mais difícil às vezes de entregar, ou às vezes fala assim, ó, Deus fala assim, ó, isso aqui é teu, mas agora você não é mais, te pertence isso. Eu quero de volta, eu quero que você entregue para outra pessoa. Não é fácil. E aqui na Bíblia ele dá a maior prova de todas, que é um filho. Quem ama, cuida, amamenta, faz tudo, educa e depois entrega. Só que quando a gente entende que é nada nosso, que é tudo de Deus, que é tudo por Deus, que é tudo para Deus, a gente não tem para que ficar se comparando. Foi isso que eu entendi para mim, que eu não preciso me comparar, porque Deus tem algo lindo para minha vida. Ele já me deu a palavra, e por mais que não seja confortável muitas vezes, eu vou ter que fazer coisas que eu nunca fiz, mas Deus sabe o meu coração. Ele escreveu todos os meus dias no livro da vida. Ele sabe o quem, por quê e para que eu estou aqui na terra. Então eu só tenho que obedecer, e eu estou aqui fazendo a boa parte,
exatamente para entregar, porque eu estou sobre uma palavra, um direcionamento do Espírito Santo. Não é só a Michele. Ah, a Michele quer. Não, gente, tem um episódio lá no podcast, no Eu Te Sirvo, que eu conto como que surgiu o Eu Te Sirvo. Assim como surgiu a boa parte, porque ele me deu Eu Te Sirvo e eu tenho que fazer como Ana, entregar o meu filho de volta. O podcast é como se fosse meu filho agora. Então, eu recebi o Eu Te Sirvo e eu devolvo como a boa parte. A boa parte de tudo eu vou chorar. A boa parte de tudo que eu recebi até agora. Uma forte presença de Deus neste lugar, Senhor. És bem-vindo aqui. Não estava nos planos. Obrigada, Alvin. Eu não pensei. Obrigada, Jesus. É para ti. É para todas as pessoas, todas as mulheres que vêm se comparando, se colocando com a força do braço, tentando comparar algo que é unicamente especial dentro de você com outra. Não faça isso. É injusto e impossível, porque a forma que Deus fez você e fez a mim não existe, nunca, jamais, em tempo algum existirá. Obrigada a Deus. E eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Se você não conhece a história de Ana, eu te convido a ler 1 Samuel, que conta a história de Samuel, né, que é um dos maiores profetas que a Bíblia tem. E olha aqui, para finalizar, que eu tinha até esquecido disso, né? Às vezes você está olhando para Penina, que tem tanto, Penina do teu lado, que tem dinheiro, que tem uma família linda, que tem beleza, mas você pode ser a mulher que vai gerar algo extraordinário como Samuel, algo que vai ficar marcado na história. Porque não está nesse livro aqui, ó, o nome de nenhum filho de Penina. Mas Samuel está com um legado há mais de 2000 anos. Então, traga isso ao seu coração. Talvez o que você carregue é tão especial e vai ser lembrado por gerações e você pode estar não valorizando isso, porque não é aos olhos do homem que a gente precisa entender, mas aos olhos de Deus. É Ele que sabe. Entrega assim como Ana e assim como eu estou entregando agora, porque Deus, Ele é fiel e Ele cuida da gente em todo momento. E quero agradecer por você que esteve aqui comigo. Espero te ver aqui muitos e muitos episódios. Que você tenha uma semana abençoadíssima. Até a próxima!